Como assim vogal longa e vogal curta? O que é isso? Oi, e seja bem-vindo. Aqui é Braden Chase, aqui para o curso completo de inglês. E hoje à noite eu queria conversar com vocês sobre uma pergunta que eu recebo bastante sobre o inglês, sobre a pronúncia do inglês, e esse assunto de vogal longa e vogal curta. O que é isso, né? O que é isso mesmo, né? Que é a minha pergunta. O que é isso? E eu recebi um e-mail, na verdade, de uma aluna e ela perguntou: peraí, professor Braden, eu estou ouvindo de muitas outras escolas e outros professores sobre essa coisa de longa e curta. Então, esse vogal aqui é longa ou curta? Porque ela estava perguntando sobre o vogal I no inglês, a letra I no inglês. Então, esse é um vogal longa, uma vogal longa ou uma vogal curta? Eu falei sim, porque não é assim que funciona, é bem mais complicado do que isso. E eu não vou entrar em todos os detalhes aqui dentro dessa aula, porque é realmente uma coisa não complicada, mas super detalhada. Então, dentro do curso eu tenho aulas sobre isso, sobre cada vogal e sua pronúncia, e curta e comprida e tudo isso. Mas o que eu quero explicar para vocês agora é que a maneira em que a maioria dos livros que ensinam inglês nas escolas no Brasil ou nos cursos online que eu tenho visto até hoje ensinam esse assunto de vogal longa ou vogal curta incorretamente, não estão fazendo certos. Então eu queria explicar por cima, né, a ideia para vocês entenderem realmente o que está acontecendo. Então o que está errado, né, o que eles estão ensinando é que você tem um vogal tipo I, e I é um vogal longo, e I é um vogal curto. Que não é verdade. Em inglês simplesmente não funciona dessa maneira. Porém, muitas pessoas acabam com esse pensamento por causa de livros que nós temos aqui ensinando para os nossos filhos. O problema é que quando nós ensinamos para os nossos filhos ou nas escolas aqui, as crianças já falam inglês fluentemente e nós não estamos controlando as letras das palavras, mas sim os sons. Então, quando nós estamos ensinando, tá, essa palavra aqui, que tem a letra I, a letra I, né, no inglês, aqui é um som curto. Por que é curto? Porque nesta palavra é um som curto. Mas a mesma letra escrita nesta outra palavra aqui tem um som longo. Não é curto mais, é a mesma letra, mas o som é diferente. Esse é um ponto principal do inglês, que é diferente do português. Eu sei que é muito difícil para entender isso. Não é difícil para entender, mas é muito difícil fazer, tipo na prática, para poder lembrar essa distinção. Porque no português você vê a letra aqui, você fala o som da letra e acabou. Mas no inglês não é assim. Mais ou menos assim, mas não é assim. Então você vê a letra I, por exemplo, a letra I, no inglês, e tem pelo menos 3 pronúncias para essa letra só, tá? E essa mesma letra, todas essas 3, por isso eu não vou explicar, porque é super complicado, todas essas 3 pronúncias podem ser compridas ou curtas, tá? Então, igual eu falei, é muito mais complicado do que essa letra é comprida e essa letra é curta. Não é complicado, igual eu falei, não é difícil para entender, mas vai levar muito tempo, então não vou fazer hoje à noite. Mas eu quero fazer um exemplo aqui para vocês, para entender o que está acontecendo. Então o exemplo são 2 palavras, tá? Que são idênticas, a não ser que o vogal é longo numa palavra e o vogal é curto numa outra palavra. Curta na outra palavra. Então, essa palavra, a primeira palavra é beat e a segunda palavra é bead, tá? Então, a palavra beat significa bater, né? Bater muito. Beat. Então, beat, quando eu falo beat,
O som é super curto, né? E quando eu falo som curto, literalmente rápido. É uma questão de tempo, quanto tempo leva para poder pronunciar esse som. Beat. Ti, ti. É um som bem rápido e leve, né? Beat. Mas, quando eu falo bead, que é quase idêntico, bead, vê que o som, o tempo que leva para eu pronunciar esse som é mais comprido. Por isso chamamos de longo. Bead. Então, bead significa bijuteria, né? Aqueles negocinhos, né, de bijuteria, um por um, né? Aquilo é bead, bead, 2 bead, 3 bead, 4 bead. Bijuteria, uma coisa aí. Mas o som, temos beat, de bater, e temos bead, de bijuteria, aqui, né? Bead, beat, aqui. Beat é super rápido e bead é mais comprido. Mas o som é I, e I, exatamente 100% a mesma pronúncia. Minha boca está fazendo 100% o mesmo som, sem variação nenhuma. A única diferença é que bead é comprido e beat é curto. E mais nada. Tá? Então, o que eu quero explicar aqui é que, existe o assunto de longo e curto. Faz parte da fonética do inglês. 2, não se preocupa tanto sobre isso, porque isso já faz parte do português também. O português tem essa mesma função. É um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa no português. Ou seja, não é uma coisa que vocês precisam se preocupar. E a razão por que eu estou falando é porque os livros ensinam isto como se fosse uma regra tão importante que se você não dominar essa regra, você vai falir, nunca vai conseguir conversar com ninguém e todo mundo vai acabar porque você não conseguiu fazer curto e longo. E simplesmente não é verdade, tá? É um variável na pronúncia, na fonética no inglês? Com certeza, existe. É o que eles explicam nos livros? Não. É tão importante, é importante, mas é algo que já faz parte do sotaque do brasileiro e do português aprendendo inglês. Tá? Eu falo assim, principalmente porque estamos falando português aqui, para falantes do espanhol, isso não acontece, né, para eles. Eles têm uma fonética diferente. E isso é algo que no sotaque deles, de espanhol, do México, da Argentina, da Espanha, eles não têm isso. Então, eles realmente precisam focalizar nesse ponto, porque se eles não acertarem, dá confusão real. Mas para brasileiro, alguém que fala português, isso não é um assunto para se estressar. Vocês vão pegar naturalmente essa distinção no inglês e no português. Tipo, entre o inglês e o português. Simplesmente por ouvir, seu ouvido, por ser falante do português, já é treinado para poder ouvir essa diferença no inglês. Ou seja, não se preocupa, tá? Esse é o terceiro ponto aqui, né? É um variável? Sim, existe. É importante? Sim, existe. É do jeito que eles explicam no livro? Não, eles estão errados. Em todos os livros que eu vi até agora, né, no Brasil. Não está certo. E terceiro, não se estressa sobre esse assunto. Não vai decorar os vogais nessa estrutura. Não tem propósito para vocês fazerem isso. Simplesmente ouve. Presta atenção na pronúncia, porque vocês vão pegar. Simplesmente vão. Ouve e copia, repete exatamente o que você ouve, né? E pronto, você não precisa se estressar sobre esse assunto, tá? Então pode acalmar, pode respirar, se você já viu isso no livro, ficou todo estressado, deixa pra lá, não precisa, tá? Eu tenho algumas aulas dentro do curso que explica sobre isso, porque tem nos níveis mais avançados, né, super avançado, às vezes tem pessoas que precisam para afinar um certo som, uma certa pronúncia. Mas para a maioria das pessoas você não precisa, tá? Simplesmente ouve e fala. E tudo vai bem, tá bom?
Eu espero que vocês gostaram dessa lição. Se você gostou, por favor, coloque um comentário, um like aqui, ou às vezes ali, dependendo de onde estiver, né? Vocês estiverem assistindo. Por aqui, vai ter uns links, uns comentários ali. Se você tiver perguntas sobre isso, por favor, faz aqui nos comentários, dá um like, dá um coraçãozinho, dá uma coisa aqui, dá um share para mim, eu agradeço compartilhar. Para os seus amigos também, eu agradeço bastante. E se você quiser mais, se você está gostando dessas lições, por favor, conheça o curso completo de inglês.com, que é o meu site onde está o curso. Sim, você precisa pagar, mas também, sim, é muito, muito, muito mais barato do que você pensa. Tá? Muito mais em conta do que provavelmente qualquer outro curso que você já viu. Tá? Vai lá, conheça e até a próxima. Tchau!